Olá, querido, a paz, que bom é ter você aqui comigo mais um dia, mais uma segunda-feira, da campanha que é Viva a Vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que já foi chamado de o mal do século, que é sobre ansiedade e depressão. Eu quero ler com vocês no livro de Filipenses, o capítulo é o de número 4 e o versículo, eu vou ler do 6 ao versículo 8, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu quero começar hoje contando uma história para vocês. Havia um homem e ele era sonhador, sempre foi ativo, sempre foi muito lutador e nunca teve tempo ruim para ele. Sempre lutando, sempre fazendo, sempre acontecendo. E foi isso com 15, com 20, com 25 anos, e foi com 30, 35, até que chegou num ponto que, diante de todas as dificuldades, ele chegou numa situação onde ele se viu em meio a alguns problemas, e no meio desses problemas ele foi ficando preocupado com o que ia acontecer, se não fizesse, se fizesse, se isso, se aquilo, e ele preocupado e cada vez mais preocupado, e o estresse tomando conta dele, o tempo todo em estresse. E quando ele se via, de repente, já não dormindo direito, preocupado, não conseguia parar de pensar em problema. E continuando a vida dele, aí de repente ele começou a sentir muito calor, muito suor, de repente, e começava a tremer as mãos. E ele continuou lutando, e ele continuou trabalhando, e de repente um problema novo surgia, e ele já entrava quase que em desespero, e não era fácil a vida desse homem. E o que acontecia é que a preocupação dele tomava conta da maior parte do dia dele, e ele ficava preocupado com muitas coisas que não haviam acontecido. Eu acredito que o próprio nome já diz, preocupado, ou seja, ele está já ocupado antes do fato acontecer. E ele ficava desse jeito, e era muito difícil o dia a dia desse homem. Então ele ia para o trabalho preocupado, ele trabalhava, não se concentrava, tudo distraía ele, e ele às vezes ficava até irritado, e passava-se o dia, e ele tinha tremor nas mãos, tinha suor, aqueles calafrios, e ele nunca teve dor de cabeça e começava a doer a cabeça. Olha, não era fácil. E esse homem foi. E quando ele ia para casa, o que acontecia? Ele estava em casa, mas ele estava em casa tenso, já preocupado com o dia seguinte. E na casa dele, ele irritado, às vezes ele cabisbaixo, e queria ficar muitas vezes sozinho, e foi isso por muitos dias aconteceu isso com esse homem. Até que chegou num ponto de quando ele estava
no trabalho, que ele passava a maior parte do dia no trabalho, acontecia que qualquer coisa já irritava ele e qualquer coisa deixava ele muito tenso. O estresse estava tomando conta da vida dele como um todo. E um dia, diante de um problema, ele acabou se exaltando e começou a sentir o rosto formigar. E quando ele se viu nessa situação, correu para o hospital. Era a pressão que estava, uma pressão alta, era 20/17, 21/17, uma coisa assim, uma pressão alta. E ele foi e o médico falou: calma, que senão você vai infartar. E o que aconteceu é que ele tomou a medicação, tudo, foi para casa. No dia seguinte, como de costume, ele vai para o trabalho e tudo se repete na cabeça dele novamente. Esse homem bravo, esse homem estressado, esse homem preocupado, e qualquer coisa deixava ele preocupado em excesso, e foi uma situação corriqueira e continuou, e ele tomando remédio para pressão, e quando ele se viu sozinho, em determinado momento do dia, ele desabou a chorar e não tinha explicação. Ele começou a chorar e o coração dele entristecido, e ele chorou. Tudo bem, aliviou. No dia seguinte, mais coisas e ele chorando. E mais coisas e ele se escondia, se isolava e chorava. Até que chegou um dia que esse homem não levantava da cama e ele não queria que acendesse a luz e ele queria ficar sozinho. E sabe o que aconteceu? Nesse mesmo dia, a esposa desse homem pegou, sentou do lado dele na cama, falou: abre o olho e olha para mim. E ele abriu o olho, olhou para ela e ela falou assim: você agora vai levantar dessa cama em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque eu não vou passar por isso mais uma vez na minha vida. Você vai levantar agora e você vai lavar esse rosto, você vai se trocar e vai para a luta, porque isso não é para você. Isso é uma mentira do diabo que eu não vou viver. Esse homem levantou, fez isso e foi para o trabalho. As coisas não mudaram do dia para a noite, mas daquele dia em diante ele não ficou mais um dia sequer chorando sozinho, e ele também não ficou mais um dia sequer pensando em morte, pensando se não seria mais fácil o suicídio do que todos os problemas que ele estava vivendo, que ele não prestava para ninguém da vida dele. Ele pensava tudo isso. Não havia mais jeito, não havia mais solução para a vida dele. E olha só, ele pensava que ele estava acabando com a vida de todos ao redor dele, que ele não prestava para nada. E hoje esse homem dessa história está aqui para contar isso aqui para vocês. Esse homem dessa história sou eu. Eu cheguei num ponto em que a preocupação, tudo isso que eu passei, que provavelmente quem já passou ou quem está nessa situação sabe quais são os sintomas, sabe o que é você tremer, sabe qual é o desespero de você pensar numa coisa que ainda não aconteceu, mas aquilo te consumir. E você chegar ao ponto de tudo isso te levar a uma tristeza tão profunda que você realmente pensar e falar assim: eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. Então, gente, eu estou contando isso para vocês porque eu sei que nesse momento de pandemia, muita gente está passando por isso.
quer entrar num buraco escuro e não sair mais. Quer ficar sozinho, se isolar do mundo, quer se consumir na própria tristeza. Mas isso é uma mentira do diabo. Isso não é para você. Por mais que tudo esteja acontecendo, que seja de ruim, tantas perdas, tanta doença, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem um plano para mim e para você. O que me vem mudando o meu dia a dia, o que mudou o meu dia lá atrás, não só foi o grande apoio que me deu a minha esposa, aquela palavra dura, mas que foi necessária naquele momento, porque ela já passou por essa situação com o próprio pai. Nós passamos isso na nossa família, um caso grave de depressão e que infelizmente levou ao meu sogro tirar a própria vida. Então, naquele momento, eu tenho certeza que Deus deu força e sabedoria para ela falar essas palavras para mim, deitado ali na cama, querendo ficar só num quarto escuro. Então, o que me ajudou foi isso, foi uma pessoa que me ama, uma pessoa que eu amo e que eu muitas vezes queria afastar e queria me isolar, e principalmente a palavra de Deus. Por que eu li esse versículo em Filipenses? Porque Paulo, ele estava tratando com o povo de Filipos e com certeza haviam pessoas que estavam muito tristes e, por que não, deprimidas, né? E ansiosas com muitas coisas que estavam ou poderiam acontecer. Isso é o que acontece com a gente. A gente começa a se martirizar com algum problema, com alguma coisa, alguma vontade que a gente tem, a gente não consegue alcançar e a gente se martiriza, sofre, a gente literalmente põe os bois na frente, põe a carroça na frente dos bois, né? E isso nos leva a ter uma vida, eu posso dizer, uma vida miserável, essa vida de ansiedade e depressão. E como o próprio Paulo diz, aqui nos versículos que a gente leu, nós devemos sim controlar nossa mente e o nosso coração, porque tudo parte do nosso coração, não nosso órgão, coração, mas do nosso sentimento, da nossa mente. Se a nossa mente estiver bom, a própria Bíblia nos fala, se deves guardar algo, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida, né? Então, quando Paulo fala aqui, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Por que tudo que é verdadeiro? Porque o diabo se aproveita dessa situação em que você pode estar agora para colocar mentiras na sua cabeça, mentiras na sua mente, dizendo que você não vale nada, dizendo que você deve ficar sozinho, que você está fazendo mal às pessoas que te amam. Isso é mentira. As pessoas que te amam querem ver você bem. As pessoas que te amam querem te ajudar. E a primeira coisa quando você está numa situação dessa é você querer afastar as pessoas de você e querer sofrer sozinho. Para com isso. Para com isso. Isso não é para você. Isso não é verdadeiro. A verdade é que você tem pessoas que realmente te amam e querem te ajudar. E a verdade é que você não vai sair disso sozinho. Você precisa de quem te ama. Você precisa de Deus na sua vida. Então, quando Paulo fala, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando você estiver pensando em alguma coisa ruim, no que pode acontecer, em tudo que você não fez, dá um breque, tenta pelo menos.
você consegue controlar os seus pensamentos, você consegue guardar o teu coração, a sua mente. É possível sim. É mentira do diabo que você não tem mais controle sobre você ou sobre o seu sentimento. Tudo parte também de uma decisão de você não querer mais viver o que você está vivendo. Então, tenha consciência disso. Ansiedade e depressão é algo muito sério que pode ser simplesmente psicológico ou psicossomático, pode ser físico também. Então eu quero dizer para você o seguinte: se você ainda acredita que é para você se isolar de todo mundo, para com isso. Isso é uma mentira do diabo. Você precisa das pessoas. Você tem pessoas que te amam, que querem te ajudar, mas você não está permitindo isso. Então, se permita. Deixe as pessoas que te amam ficarem próximos de você e te ajudar. Deixa Deus te ajudar. Tenta pensar naquilo que é bom, naquilo que possa te fazer bem. Tenta de alguma maneira. E se você está numa situação em que você já ouviu pessoas para procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, procura sim. Porque Deus deu sabedoria a esses homens para estudarem a ciência e nos tratarem quando a gente precisa. Deus colocou eles. Então, eu digo para você, viva a vida. Se você está vendo esse vídeo, é porque você está vivo e há esperança para você. Há sim uma esperança para você. Agora, tudo vai depender da sua decisão agora. Então eu convido você a orar comigo e tomar essa decisão de se permitir sair dessa situação. Eu quero convidar você a orar comigo, a tomar uma decisão de lutar contra esse problema da ansiedade, crise do pânico, e lutar contra essa depressão que vem te assolando. Eu sei como que é isso. Eu não entrei numa crise, eu não entrei numa situação onde realmente eu tive que ir para um médico, mas eu lutei por muitos dias, quiçá muitos meses, contra isso, sabe? Então eu sei o que é isso também. Por isso eu convido você. Eu sei que sozinho é praticamente impossível, mas eu tenho certeza que Deus pode te dar a direção correta, Deus pode fazer um milagre na tua vida, Deus pode te levar às pessoas certas, Deus pode te levar ao médico certo, Deus pode fazer tudo para que a sua vida sirva de louvor e o nome dele seja glorificado. Então eu convido você para orar comigo, porque juntos nós vamos vencer isso que você está passando agora, porque eu tenho certeza que tudo isso que você passou até hoje, você vai ser usado para levantar pessoas que estão hoje como você. É assim que funciona, é assim que foi escrito os livros da Bíblia. Pessoas passaram por essas situações, aconteceram coisas, foram escritas para ajudar hoje nós aqui. Isso foi escrito há milhares e milhares de anos atrás. Mas hoje a Bíblia é um livro atualíssimo que nos ajuda a cada segundo aqui na terra. Vamos orar? Pai soberano e eterno, eu te peço agora, Senhor, ajuda todos, Pai. Ajuda todos que agora estão clamando e pedindo ao Senhor. Ajuda para sair desse buraco. Ajuda para sair desse fundo de poço, meu Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê direção, que o Senhor pegue nas nossas mãos e nos conduza para longe desse mal que é
a ansiedade e a depressão. Nos ajuda, Pai. Eu creio no nome de Jesus que o Senhor tem operado o milagre de muitas e muitas vidas. E a partir de agora, o Senhor está entrando na vida de todos que estão comigo orando agora, pedindo socorro em nome de Jesus. Amém. Querido, te vejo na próxima segunda-feira com uma nova mensagem e eu tenho certeza que você vai sair dessa e que em nome de Jesus você vai ser levantado para ajudar outras pessoas que estão passando pelo que você está passando. Amém? Que Deus te abençoe e que você levante agora e tenha uma vida abençoada. Viva a vida e uma ótima semana. Um beijo. Tchau, tchau.